Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao grupo de trabalho das audiências e audição de peticionários. Hoje, para a audiência da SETAM, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e das Entidades com Fins Públicos e Sociais, sob o acordo de empresa celebrado entre a Empresa Municipal de Oeiras Parque Tejo, a EM e a SETAM. Temos connosco presentes o Sr. Presidente, Carlos Machado, a doutora Teresa Tomás, Vice-Presidente, e o Dr. Hélder Sá, assessor do presente sindicato. Da parte das senhoras e senhores deputados, temos representados o grupo parlamentar do PSD, do Chega e do Partido Socialista. Poderá, eventualmente, juntarem-se a nós outras senhoras e senhores deputados. Assinalando que nestes dias está sempre a decorrer várias comissões em simultâneo. Dizer que nós às 3 horas temos a sessão plenária, por isso eu vou indicar os tempos que temos para as respectivas intervenções e pedir para tentarmos respeitar os tempos. Temos o cronómetro que poderão ir acompanhando o tempo que têm disponível. A entidade tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. As senhoras e os senhores deputados de cada grupo parlamentar têm 5 minutos para fazerem questões, interpelarem a entidade e depois a entidade visitante, neste caso a SETAM, tem 10 minutos para a sua intervenção final, para responder às perguntas das senhoras e senhores deputados e para, eventualmente, fazerem uma intervenção inicial que entenderem. Sem mais delongas, passo, então, a dar a palavra à SETAM, ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, ao Dr. Hélder Sá, por 10 minutos. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela recepção. Nós solicitamos esta audiência em 2 de julho do presente ano, que tem a ver com o facto de nós já termos batido a todas as portas sobre o acordo de empresa que nós celebramos em 2018 com a empresa municipal Parque Tejo, do Oeiras. Tudo correu bem com os presidentes do Conselho de Administração anteriores. Com o novo presidente do Conselho de Administração, que tomou posse em abril de 2022, as coisas começaram a se complicar. Até que fizemos uma revisão por proposta da empresa a última em 2023, foi publicada no BTE número 48, e cerca de mês e meio após essa revisão, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, na altura, o Dr. Rui Rei, remeteu-nos uma nova proposta, com uma cláusula que nós entendemos gravosa, a cláusula 34, que preconizava que os trabalhadores, no limite, poderiam folgar sábado e domingo à 8ª semana. Logicamente que nós não concordamos. Também ao longo do tempo fomos recebendo informações de novos trabalhadores que tinham sido admitidos na empresa e que esta não estava a cumprir o acordo coletivo, o acordo da empresa, que preconizava que os trabalhadores tinham a folga ao sábado e ao domingo. Portanto, puseram os trabalhadores a folgar noutros dias da semana, sem lhes pagarem o competente trabalho extraordinário, quer aos feriados, quer sábados e domingos. Nós chamamos a atenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração, tivemos uma reunião no dia 27 de fevereiro de 2024. Foi uma reunião bastante, enfim, violenta, porque a determinada altura ele disse-nos que ou era assim, ou então os trabalhadores estavam com um contrato a prazo, esse contrato não seria renovado. Nós voltámos a dizer que os trabalhadores, cerca de 27, que tinham sido admitidos durante o mandato dele, a partir de 2023, ele tomou posse em abril de 2022, mas começou a contratar novas pessoas após o período de Covid em 2023, que uma das condições sine qua non era que a situação desses trabalhadores fosse regularizada e que nós nunca aceitaríamos que os trabalhadores folgassem no limite à 8ª semana, sábado e domingo. Na altura, nós éramos o único sindicato que tinha o acordo da empresa, e então o Sr. Dr. Rui Ribeiro Rei entendeu, e muito bem, convidar outros sindicatos para a negociação, o caso do Sintab e o caso do STAL. Fez 2 acordos da empresa com essas associações sindicais, iguaizinhas, e para nós propôs-nos, continua na cláusula 34, a folga à 8ª semana, sábado e domingo, aos outros sindicatos a folga à 4ª semana, portanto sábado e domingo, e os suplementos remuneratórios mais baixos para nós e mais altos para os associados dos outros 2 sindicatos. Portanto, foi uma maneira de
de nos procurar esvaziar. Portanto, pedimos a intervenção da DGERT, seguimos os passos todos de conciliação, mediação. A empresa nunca levou as negociações a sério. Depois pedimos a intervenção da ACT, que demorou cerca de, creio que, 9 meses para a ACT intervir. Ainda hoje não conhecemos o relatório da ACT sobre as ilegalidades que nós detectamos e participamos. Fizemos também em dezembro de 2024, demos conhecimento à Secretaria de Estado do Trabalho, também demorou uma série de meses para nos responder. Recebemos anteontem um ofício a dizer que a atividade da empresa não estava englobada nas necessidades sociais impertríveis, porque o processo não seria remetido para o Tribunal Arbitral, que, como sabem, funciona junto do Conselho Económico e Social. Também demos a conhecer à Sra. Provedora de Justiça esta situação. Aguardamos também a intervenção da Provedoria de Justiça. Portanto, seguimos todos os passos, Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Demos conhecimento à Secretaria de Estado do Trabalho. Pedimos a intervenção da ACT e agora também vimos aqui dar conhecimento do que aconteceu e também, ao mesmo tempo, pedir que, creio que são atribuições dos senhores, que o Conselho de Administração da empresa Parques Tejo seja convidada ou convocada para vir aqui, porque a decisão de nos excluir da contratação coletiva, neste caso um acordo de empresa, é completamente inconstitucional, porque nenhum sindicato pode ser beneficiado em detrimento de outro, ou nenhum sindicato pode ser afastado ou ter condições mais gravosas do que as oferecidas a outras associações sindicais. Portanto, é isto que nós pedimos, que a empresa municipal Parques Tejo e o atual Conselho de Administração, e se possível, convidar o anterior presidente, atualmente à frente da Transtejo Soflusa, para vir aqui fundamentar porque é que apresentou um acordo de empresa mais gravoso para os nossos associados do que apresentou para o Sintap e para o CEDAL. Estou à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sónia Margarida Fernandes, por 5 minutos. Muito boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudar especialmente o Sr. Presidente Carlos Machado, Doutora Teresa Tomás, Vice-Presidente, e o Dr. Helder Sá, aqui presentes, e dizer-vos, antes de mais, que entendemos que este exercício do direito de petição é uma das formas mais profícua de exercer a cidadania, porque desta forma podemos ouvir da boca daqueles que estão a ser lesados, ou que entendem que estão a ser lesados e que têm os seus direitos e garantias que estão legalmente consagrados, que estão precisamente prejudicados. Por isso, sejam muito bem-vindos a esta casa, bem-haja. Dizer-vos também que o Partido Social Democrata valoriza de forma inequívoca o diálogo social, designadamente a contratação coletiva, enquanto precisamente pilar essencial das relações de trabalho. Aliás, um dos grandes eixos da reforma laboral em curso é precisamente este reforço da negociação coletiva como instrumento central das relações de trabalho, privilegiando soluções construídas de forma concertada entre trabalhadores e empregadores, em detrimento de soluções impostas unilateralmente. Entendemos que só um diálogo social robusto garante estabilidade, previne conflitos e promove regras equilibradas que valorizam os trabalhadores e dão às empresas condições adaptadas à sua realidade. Mais diálogo social significa mais voz para os trabalhadores, mais confiança para as empresas e mais justiça no mundo do trabalho. E é por isso mesmo que o Grupo Parlamentar do PSD registra com preocupação o teor das alegações que foram agora acabadas de nos transmitir, porque, de facto, a situação descrita a confirmar-se não dignifica de todo o papel dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, cuja credibilidade e efetividade importa salvaguardar. Não obstante a necessidade de esclarecimento e clarificação da situação exposta e dos factos alegados, a resolução de conflitos, nomeadamente no plano da aplicação do acordo de empresa e da legalidade de práticas laborais concretas,
não consubstancia competência própria da Assembleia da República. As matérias em causa inserem-se no domínio da negociação coletiva e do direito do trabalho, estando, portanto, a sua apreciação e resolução legalmente cometidas a mecanismos específicos, designadamente às comissões paritárias, à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, à Autoridade para as Condições de Trabalho, à arbitragem e, em última instância, aos tribunais. Compete, isso sim, à Assembleia da República fiscalizar e assegurar o regular e célere funcionamento destas entidades, podendo, quando se justifique, interpretá-las no exercício da sua função de fiscalização política, cabendo aos diferentes grupos parlamentares, ou DURPs, a iniciativa para requerer a respectiva presença em comissão. Em face de tudo isto que acabei de referir, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata que não se encontram esgotadas todas estas vias que estão legalmente previstas, designadamente a via judicial, e que uma intervenção direta da Assembleia da República neste processo, além de abrir um precedente muito perigoso, digamos assim, para litígios futuros em matéria laboral, consubstanciaria uma clara violação do princípio da separação de poderes, que com certeza hão de concordar. Assim, conforme julgamos saber, a ACT concluiu o processo sobre estas questões referidas no documento que recepcionamos e que nos foi acabado também de transmitir. Gostaríamos de perguntar, quanto às questões de pressões de assédio que referenciou aos trabalhadores, a ACT confirma-as ou não? Foi deliberado também o pagamento de trabalho suplementar pela ACT? E se sim, se esse trabalho suplementar já foi pago? Gostaríamos de, se pudessem, responder então a estas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Paulo Seco, também por 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e entidades de fins públicos e sociais, bem-ajem por estarem presentes e, acima de tudo, por defenderem uma causa tão nobre como esta. Sendo o Estado a dita entidade de bem, o garante da estabilidade governativa e o precursor de boas práticas de gestão e planeamento, não podemos, enquanto Grupo Parlamentar do Chega, deixar de repudiar e denunciar de forma clara e sem rodeios o escândalo que se passa na empresa municipal Parques Tejo, em Oeiras. Estamos perante um caso flagrante de abuso de poder, violações laborais e, sobretudo, pressões inadmissíveis sobre trabalhadores, que apenas querem exercer os seus direitos. O Partido Chega não tolera esta situação e encontra-se aqui presente sem receio de defender os trabalhadores, sem ambiguidades. Mas vamos a factos concretos. A Parques Tejo, através do Presidente do Conselho de Administração, tem tentado impor alterações ao acordo da empresa, como já aqui falámos, que prejudicam diretamente os direitos dos trabalhadores. Especificamente, propuseram tornar o domingo um dia de descanso rotativo, o sábado como complementar, apenas num limite de 8 semanas, algo que, como se sabe, foi ajustado para 4 semanas nos acordos assinados publicamente com outros sindicatos. Isto não é negociação, é imposição discriminatória. Mas pior do que isso, contratos de trabalho de funcionários na área de fiscalização foram celebrados em violação clara do acordo da empresa existente, integrando cláusulas que ignoravam os dias de descanso fixos. Face a esta ignóbil postura, o Presidente do Conselho de Administração ameaçou não renovar contratos, a menos que as alterações fossem aceitas com efeitos retroativos à sua entrada na administração. Apenas temos uma palavra para dizer neste sentido, que é chantagem pura, nada mais do que isso. Mas 2 dos trabalhadores que comunicaram irregularidades viram-se obrigados a desistir de ser sindicalizados por supostamente razões pessoais e ou profissionais. Coincidência ou não, esta pressão é inaceitável e o Partido Chega condena energicamente esta situação. Infelizmente, esta novela mascarada de autoritarismo não termina aqui e a própria Comissão Paritária, que devia interpretar o acordo de forma completamente isenta, foi composta por trabalhadores sem poderes de direção, sem credenciais válidas, ou seja, um conflito inegável de hierarquias manifestas. Abertamente e sem rodeios, o Presidente do Conselho de Administração volta a faltar à verdade na Assembleia Municipal de Oeiras, com o Presidente de Câmara e, sobretudo, com os deputados municipais. Isto é público, é notório e é bastante evidente. Os trabalhadores da Parques Tejo merecem mais. Direito ao descanso semanal fixo, ao sábado e domingo, pagamento de horas extraordinárias devidas, os suplementos justos, tudo aquilo que já se aqui falou e que nós subscrevemos na íntegra. Mas o que é que observamos? Cláusulas pecuniárias impostas de forma desigual. Um valor de 60 euros para regime de prevenção, subsídio de insalubridade, enquanto outros recebem muito mais. Na velha máxima política, isto é dividir para reinar.
e o Partido Chega não aceita que trabalhadores sejam tratados como peões, pelo menos no jogo político ou de má governação. Pior ainda é a inação das autoridades. Pedidos de conciliação e mediação à digerte arrastam-se sem resposta, requerimento de arbitragem obrigatória à Ministra do Trabalho, que ficou, segundo o que é conhecido no Gabinete do Secretário de Estado, até março de 2025 e, mesmo com a ACT alertada em julho de 2024, só em junho de 2025 é que se pronuncia. Pressões externas será legítimo questionar, mas eu acho que é bastante evidente. A nosso ver, isto compagina negligência governamental e permite abusos em empresas municipais controladas por poderes locais. O Partido Chega defende os trabalhadores e exigimos que se faça cumprir o acordado, de forma direta e sem rodeios, e para que todos tenhamos conhecimento quais as provas concretas que o sindicato possui sobre as pressões exercidas pela administração da Parques Tejo sobre os trabalhadores, após o reporte de violações ao acordo da empresa, e que medidas concretas foram exatamente tomadas. Segunda e última pergunta: que indícios tem o sindicato para considerar que houve pressões externas para o atraso dos tais 9 meses na distribuição do processo à inspeção pelo ACT e que indicativos apontam para interferências políticas nesse processo? Gostaria de deixar aqui um pedido à Comissão, se for possível, é que o sindicato nos faça chegar os pedidos que fizeram de conciliação e mediação à digerte e o requerimento de arbitragem obrigatória, enviado à Ministra do Trabalho em dezembro de 2024, para ser distribuído por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à documentação que pede à Comissão, se a entidade entender distribuir, não há qualquer problema de nós fazermos essa distribuição, mas depende do sindicato disponibilizar no e-mail da Comissão e depois, naturalmente, será distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Dou agora para a intervenção a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Dália Miranda. Obrigada, Sra. Coordenadora, senhores e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Carlos Machado, a Dra. Teresa Tomás e o Dr. Hélder Sá. O Partido Socialista acompanha com particular atenção as matérias relacionadas com a negociação coletiva, sobretudo quando estas ocorrem no âmbito de empresas municipais, onde a exigência de exemplaridade, transparência e respeito pelos direitos laborais deve ser acrescida. O caso que hoje analisamos suscita preocupações que não podem ser ignoradas. Desde logo pela sucessão de revisões de acordos de empresa num curto espaço de tempo, incidindo sobre matérias estruturantes, como o descanso semanal, o que levanta legítimas dúvidas quanto à estabilidade das regras aplicáveis aos trabalhadores e à previsibilidade das condições de trabalho. É igualmente relevante a informação transmitida sobre a eventual existência de conflitos individuais de trabalho celebrados em termos menos favoráveis do que previsto no acordo de empresa, situação que, a confirmar-se, colide com os princípios básicos do direito de trabalho e com a própria lógica da contratação coletiva enquanto instrumento de proteção dos trabalhadores. Outro aspecto que merece reflexão prende-se com o funcionamento da Comissão Paritária do Acordo da Empresa. A correta composição destas comissões, com representantes dotados de legitimidade e poderes efetivos para interpretar e vincular a entidade empregadora, é uma condição essencial para a credibilidade do diálogo social e para a resolução equilibrada de conflitos laborais. Sempre que subsistem dúvidas quanto a essa legitimidade, enfraquece a confiança no próprio modelo da relação coletiva. Não menos sensível é a dimensão humana deste processo. A eventual percepção de pressões sobre trabalhadores, associadas à defesa do cumprimento do acordo de empresa ou ao exercício da liberdade sindical, constitui uma matéria grave que deve merecer especial atenção das entidades fiscalizadoras e de todos os responsáveis políticos. No Estado de Direito Democrático, a defesa de direitos coletivos não pode nunca traduzir-se em consequências individuais negativas para quem as exerce. Por fim, o Partido Socialista não pode deixar de registar a importância da atuação célere e eficaz das entidades públicas com responsabilidade nesta matéria. A demora na intervenção da ACT, bem como na tramitação dos mecanismos de mediação e arbitragem previstos na lei, fragiliza a tutela efetiva dos direitos laborais e contribui para o agravamento dos conflitos em vez da sua resolução. Face a este cenário, gostaríamos que nos pudessem esclarecer dois aspectos que para nós ainda não foram esclarecidos, não obstante a vossa exposição inicial e assim como a escrita que é efetivamente perceptível, mas gostaríamos só de nos cingir aqui a dois pontos.
Primeiro, de que forma o sindicato avalia a eficácia das medidas de acompanhamento e fiscalização que têm sido solicitadas às entidades públicas e se considera que poderiam ser implementadas ações adicionais para prevenir situações semelhantes no futuro. E, por último, o sindicato entende que o diálogo entre os sindicatos, a administração da empresa e as entidades públicas pode ser reforçado para assegurar que os direitos consagrados nos acordos de empresa sejam cumpridos de forma consistente e duradoura? De que forma? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder às questões e fazer a intervenção final, passo a palavra, penso que será novamente ao Dr. Hélder Sá. Ao Dr. Hélder Sá, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Disse aqui a Sra. Deputada do PSD, portanto, que a Assembleia não pode intervir, ou esta Comissão, devido à separação de poderes. Muito bem, mas pode intervir chamando a ACT, porque é que a ACT não interveio o tempo e horas. Portanto, e respondendo também, que também foi falado aí que o Sr. Deputado Chega, e também de alguma maneira pela Sra. Deputada do Partido Socialista, se não sabem, mas a Sra. Deputada com toda a certeza que saberá, que o Dr. Rui Rei, até abril de 2024, era vice-presidente da Distrital de Lisboa do PSD. Portanto, uma pessoa era vice-presidente do Dr. Ângelo Pereira, portanto, com muitos conhecimentos, não podendo provar, logicamente que não podemos, mas também já nisto há muitos anos e também já agora, também fui durante 35 anos militante do PSD, não tenho qualquer dúvida que houve pressões políticas. O poder que quer o Dr. Ângelo Pereira, quer o Dr. Rui Rei tem, eu não tenho qualquer dúvida que houve que mexer os cordelinhos junto da ACT. Portanto, não posso provar, mas digo aqui com toda a frontalidade. Portanto, se entenderem realmente que o Dr. Rui Rei e a atual administração da Parques Tejo não deve ser convocada, enfim, por tal separação de poderes, pensamos que a ACT deve ser convocada, porque a ACT é tanto uma entidade fiscalizadora. Aliás, quando a senhora inspetora me ligou a dizer que ia dar início à atitude ou à inspectiva, até me pediu desculpa pelo atraso, mas que só tinha tomado conhecimento naquele dia, creio que foi 8 ou 9 de julho, que o processo tinha chegado às mãos. Portanto, em relação aos trabalhadores, logicamente que há 2 trabalhadores, entre outros, que saíram, e está aí plasmado, nós temos um e-mail que diz por razões pessoais e profissionais, portanto, um espaço de 15 dias, portanto, esses foram 2 dos trabalhadores que quiseram que o seu acordo ficasse em conformidade, o seu contrato de trabalho ficasse em conformidade com o acordo da empresa, foram chamados, ele também não estava presente, mas estive com um trabalhador no dia 31 de maio do ano passado e que foi chamado à presença de uma das chefias, portanto terão sido chamados em separado, e que se exigissem o pagamento dos dias de trabalho extraordinário, que o seu contrato de trabalho não seria renovado. Portanto, não há provas, eu não estive presente, apenas o que um desses trabalhadores me disse. Em relação ao que os senhores podem fazer, aqui, logicamente, que é a intervenção da ACT, que não pode demorar tanto tempo, independentemente de ser uma empresa com 1000 trabalhadores ou de ser uma empresa com 100 ou 110 trabalhadores que terá atualmente. A intervenção tem que ser célere, portanto, nós seguimos a tramitação, reportamos à ACT Sintra, que é a área geográfica que abrange Oeiras. Depois, como não houve qualquer resposta, então é que remetemos o processo para a Praça de Alvalade, para a sede da ACT, e passado algum tempo é que houve intervenção. Pensamos, em resposta à Sra. Deputada do Partido Socialista, pensamos realmente que as empresas municipais, falamos das empresas municipais de Oeiras, portanto, andam um bocadinho em roda livre. Ainda ontem, na reunião da Câmara Municipal, foi tratado um assunto relacionado com os estatutos da empresa municipal Oeiras Viva, que estava numa permanente ilegalidade. Também houve uma inspeção do Tribunal de Contas e da IGF, a Autoridade de Auditoria, que detectou pagamentos irregulares na Oeiras Viva, portanto, em vez de pagarem despesas no valor de 40% da remuneração base, de 20%, perdão, estava a pagar 40%, portanto, tem que haver uma reposição desses valores. Portanto, achamos que as empresas municipais, e neste caso falamos nas do Oeiras, devem ser mais fiscalizadas pelas entidades. Os trabalhadores que estão num determinado universo, logicamente que têm, por vezes deixam escapar, enfim, algumas situações, mas o certo é que, ainda por cima sendo uma empresa pequena,
impera o medo. Essa é a realidade, e nós, com os dois presidentes anteriores com quem celebramos o primeiro acordo em 2018, e depois com o seguinte, tivemos portanto, foram pessoas espetaculares, educadas, o que não tem nada a ver com o Sr. Rui Rei, Dr. Rui Rei, que teve sempre um comportamento de quero aproximando, isto é meu, eu faço o que eu quero. Aliás, a mentira está na nata da Assembleia Municipal, quando ele foi dizer que era mentira que alguma vez tivesse proposto que os trabalhadores pudessem folgar no limite sábado e domingo à 8ª semana, está plasmado na proposta que nos remeteu, e está. E, portanto, foi à Assembleia dizer que era mentira e que o sindicato estava a mentir. Acho que a intervenção mais, desculpem, mas talvez mais assertiva, foi perfeitamente do Sr. Deputado do Chega, sem desprimor das anteriores, mas relata efetivamente... Peço desculpa, eu vou ter mesmo que o interromper para dar duas notas, se me permite. Sim. Uma delas, acho que não cabe à entidade visitante opinar ou referir, nomeadamente, se gosta mais de uma intervenção ou de outra, terá que ser claro naquilo que são as perguntas e esclarecer, e iria fazê-lo no final desta audição, mas vou ter que o fazer nesta fase. Como sabem, nós estamos na Casa da Democracia, uma casa aberta, uma casa que tem transmissão muitas das vezes em direto, e está em direto no site do Parlamento. O Sr. Dr. Hélder Sá, há minutos, proferiu aqui algumas insinuações e dando a entender que não tem meio de prova. Eu pedi alguma contenção relativamente a essa matéria, porque qualquer pessoa terá acesso, não só agora que estará a ver em direto, mas terá acesso no futuro a essas imagens, e só pedir-lhe para ter alguma contenção a esse nível. Muito obrigada, e poderá continuar a sua intervenção, tem mais 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, apresento as minhas desculpas aos senhores deputados pela minha intervenção de há pouco. Não sei se pretende fazer uma pergunta mais concreta, Sra. Deputada do Partido Social Democrata, se quer fazer uma pergunta mais concreta sobre... Conclui a sua intervenção? Só dar nota que aqui há perguntas, há respostas, não há segunda ronda. Se houver eventualmente alguma dúvida das senhoras e os seus deputados, terão sempre a oportunidade depois, por e-mail, solicitar à entidade, e também a entidade, se entender que não respondeu a todas as senhoras e senhores deputados com alguma coisa que não tivesse algum elemento neste momento, na reunião, poderá fazê-lo, conforme o seu deputado do Partido do Chega solicitou alguns elementos que vão ser distribuídos, também, se assim o entenderem, podem fazer chegar à Comissão, que os serviços de imediato passam à distribuição às senhoras e senhores deputados. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, agradeço ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das autarquias e das entidades com fins públicos e sociais sobre o acordo de empresas celebrado entre a Empresa Municipal de Oeiras, Parque Tejo, a sua presença, e dou como concluída esta reunião. Muito obrigada.